Olá a todos. Vamos hoje pensar então em Gênesis capítulo 2. Nós, da última vez, pensamos um pouquinho na criação do homem e da mulher, mas em Gênesis capítulo 2 a gente tem um relato muito mais detalhado e que traz também informações muito interessantes. Lá no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Bom, aqui nós temos Deus modelando o homem como se fosse realmente a massinha e soprando o fôlego de vida sobre ele. E aqui nós temos duas coisas interessantes já. Primeiro, que nós somos terrenos, feitos da terra, nos identificamos com esse mundo, mas ao mesmo tempo recebemos o sopro divino, nos identificamos com Deus, com o transcendente. E o homem, quando ele foi feito ali, ele já foi feito pleno, completo. A palavra em hebraico mesmo para ser vivente ou para alma vivente é nefesh, que é uma palavra que significa ser inteiro, né? Um ser, alma. Então, uma alma, né? Quando você vê algumas contagens lá em Números, fala, né? 350 almas da tribo de... Então, é um ser, é alguém. Então, a gente precisa primeiro entender isso, porque mais pra frente, quando a gente perceber a criação da mulher, vai surgir uma questão sobre isso, né? Agora, a gente pode depois ler o versículo 8 em diante, a gente vai ver a descrição de um lugar, que diz assim: Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, do Oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez um lugar especial. Nesse lugar especial, o homem tinha todo tipo de frutas para se alimentar, e em especial duas árvores, uma que simboliza aqui um aspecto material da ética, da moralidade, né? Conhecimento do bem e do mal. Há muita especulação sobre isso, mas alguns entendem que tem a ver com a atitude de decidir por conta própria o que é certo e errado, como se o homem declarasse ali uma independência de Deus com aquela árvore, né? Enquanto que a árvore da vida representa também ali a vida eterna, a continuação da produtividade, da vitalidade de tudo que havia ali. Algumas pessoas dizem que é o próprio Cristo, a árvore da vida presente ali. Mas o que sabemos é que haviam duas árvores. Versículo 10 diz assim: Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxa, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Então, esses nomes foram dados muito posteriormente, porque esse relato foi passado por tradição oral por muito tempo. Mas o que a gente percebe é que existia um lugar. Esse lugar era muito bom, ele tinha tudo que o homem precisava para explorar o seu potencial ao máximo. Então tinha o melhor metal, pedras preciosas, muitas frutas, tinha tudo o que ele precisava. E aí o versículo 15 diz assim: Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então já é plano de Deus desde o início que o homem seja trabalhador, que o homem cuide desse planeta, que o homem administre esse planeta. E ele devia zelar e, além disso, plantar. Então ele tinha o cuidado com tudo e ainda produzir mais vida naquele planeta cheio de potencial. Então o homem, ele foi feito com essa função essencial também,
de ser produtivo, de fazer do seu ambiente um ambiente produtivo, de cuidar do seu lugar. Então, existe esse aspecto como parte da nossa identidade também. E naquele momento, o lugar colaborava perfeitamente para todo esse potencial que o homem também tinha a exercer. Então, tudo combinava, tudo fluía, tudo estava em total harmonia mesmo. E Deus deu uma ordem, versículo 16. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza, morrerás. Então você pode comer à vontade, mas aquela árvore ali, o dia que você comê-la, você vai estar se separando de mim e se desintegrando por dentro, né? Que a palavra morte é separação no pior sentido, fragmentação. Então declarou Yahvé ao Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. E aí Deus nota que é importante que o homem tenha alguém que seja totalmente correspondente a ele, semelhante. Aí nós temos duas palavras interessantes, correspondência e ajuda. Alguém com quem ele se identifique, mas ao mesmo tempo que o complete. Então nós temos essas duas necessidades aqui. E aí, versículo 19 diz: sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu, e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então veja bem, a gente percebe então aí, em primeiro lugar, existe um lugar maravilhoso, cheio de potencial, mas existe uma restrição. O homem não é alguém com poder sem limites, você não pode fazer certas coisas, por exemplo, decidir por conta própria, sem Deus, as coisas. Então ali está aquela árvore, não mexa, porque eu sou seu Deus, eu que te ajudo em todas as coisas. Não queira ser independente de mim. Ali está a árvore, se você fizer isso, você vai ter que viver de fato por conta própria. Agora, não é bom que o homem esteja só, é o que Deus diz. O primeiro não é bom na Bíblia, né? Todas as vezes no capítulo 1 que ele criava e o dia terminava, ele dizia que era muito bom. Mas aqui não é bom, não é bom. É necessário algo mais para esse homem. Ele precisa de uma companhia também. Algo semelhante, né? Identidade, mas também que complete, como a gente falou aqui agora. Interessante aqui também é que o homem começa a dar nomes aos animais. Há uma parceria entre ele e Deus. Deus cria e o homem dá nome. Dar nome não é uma coisa boba. É transmitir significado, dar uma identidade, transmitir sentido. O homem também tem essa característica, principalmente com relação à sua linguagem, né? A linguagem, ela é o poder de dar sentido, significado e identidade. Então, quando o homem dava nome aos animais, ele atribuía identidade aos seres. Olha que trabalho interessante entre o homem e Deus. E faz parte de ser homem até hoje. Atribuir sentido, significado às coisas. Dar identidade aos seres, às pessoas, às coisas. Então, tudo isso estava acontecendo aqui, até que a gente chegou nesse versículo 20, em que ele se sente só. O homem percebe, opa, todos os animais têm casal. Eu não. E aí a gente percebe uma coisa interessante também. Deus sempre planejou que fosse casal. Sempre, todos os animais já vinham assim, nesse padrão. Deus planejou que a vida nunca fosse só. Sempre fosse algo partilhado, algo em conjunto, né? Deus sempre pensou sociedade. Deus sempre pensou assim. E isso é interessante em todos os reinos, né? Nos animais, nas plantas, todos os seres. Deus pensa em criar coletivos, né? Aí o versículo 21 diz assim: então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne.
E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então Deus faz o homem dormir e a gente vê aqui que ele faz da parte do próprio homem um outro ser. Aí a gente tem essa parte de correspondência, né, de identificação absoluta. Saiu dele, é parte dele. Né? É muito interessante pensar nisso. E o versículo 22 diz: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher, a conduziu até ele, então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Na mesma hora ele percebeu essa identificação. Na mesma hora ele se sentiu parte de alguém que era parte dele. E na mesma hora ele dá nome àquela criação. Ela é a mulher. Ela é Isha, porque do Ish foi tirada. E o nome que ele dá à mulher, a identificação que ele atribui à mulher, transforma ela em parte dele, dá esse significado a ela. Os dois são totalmente correspondentes. Os dois se identificam completamente. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. E aí então surge a primeira instituição, o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Aqui diz que daí em diante este é o padrão, né? O pai que entrega sua filha ao seu marido, como Deus entregou Eva para Adão. E os dois se tornam um novo ser, uma só carne. Os dois tornam a se pertencer um ao outro, a correspondência absoluta, total. E se complementam, se ajudam totalmente. E isso é muito interessante, que termina falando que os dois estavam nus e não tinham vergonha nisso. Eles eram totalmente transparentes, totalmente entregues, totalmente complementares. Então, assim, é necessário que o homem tenha uma mulher para se sentir completo? Não necessariamente. Ele foi feito como um ser completo. Mas uma mulher complementa e gera uma identificação total com um homem, sim. Uma mulher e um homem juntos formam um novo ser. Algo que se complementa, algo que se corresponde de um nível, de um jeito que nenhum tipo de outra sociedade humana consegue. As amizades entre os homens não tornam isso possível, relação de pais e filhos não torna isso possível, relações homossexuais não tornam isso possível. Somente a relação entre um homem e uma mulher tem esse poder, essa potencialidade de correspondência total e de complementaridade. E aí esse capítulo 2 então nos ensina tudo isso, né? Olha quanta coisa. Então vamos digerindo isso aí, né? Tudo isso. A Bíblia vai continuando a falar dessas questões, mas hoje eu queria deixar isso aqui então, né? Bastante informação, bastante coisa pra gente meditar aí durante a semana, tá bom? Podem comentar, podem perguntar, e estou aí para ajudar a entendermos melhor tudo isso. E que Deus nos abençoe a todos.